para lá, né, eu teria que, se a Coca-Cola está caindo para a esquerda, eu tenho que compensar o carro indo para a esquerda, né, para aí ela vir para a direita. E não, quando eu controlo, os controles que me dão nesse jogo são os controles da Coca-Cola. Então eu tenho que fazer a garrafa andar para um lado e para o outro. Então é um fake, né? Eu não estou jogando o carro, né? Não é um jogo de corrida, é um jogo de uma garrafa que anda para um lado e para o outro. Então, o que se tira disso, né? Na verdade, eu consigo enxergar isso e o público final que está, de fato, buscando o entretenimento vai conseguir enxergar isso no momento em que a diversão desse jogo se esgotar para ele. E vai ser rápido. Daí eu garanto que esse jogo é rápido de se esgotar. Aquele lá não. Sabe? Mas claro, eu garanto porque eu já sei que as possibilidades e a jogabilidade, todas as nuances técnicas aqui, principalmente, o estético está perfeito, o conceito está perfeito, merecedor de prêmio, sim. Mas do ponto de vista de gameplay, ele deve nesse sentido. E o público final lá, quando for procurar entretenimento e não propaganda, ele vai esgotar rápido isso. Então daí, aqui a renovação é maior. Vai precisar fazer mais desses para conseguir ter uma relação de proximidade com o público que procura entretenimento. Isso foi um jogo que a gente fez para a Axie, derivou de um comercial do Homem Chocolate, vocês devem ter visto ali, as mulheres arrancam uns pedaços de carne. Daí a gente criou lógicas para esse jogo, para ele não ficar igual o comercial, né? No comercial ela só vinha e arrancava uns pedaços do cara, isso não gera uma lógica de gameplay. A gente colocou armadilhas, colocou aqueles campos de visão ali, para quando você passasse ali, se acionar as mulheres, ou seja, já tem uma relação de consequência, causa. Tem umas armadilhas, elas caem em layers, cascas de banana, os próprios balões ali, elas sobem e tal. Então a gente deu mais possibilidades de diversão, né? Claro, daí a relação toda ela segue mais ou menos uma narrativa que tem no comercial, que tem que fazer esse trajeto, chegar lá no final e tem uma academia lá da onde vai sair todas as mulheres no final. E a marca não aparece em nenhum momento do jogo? A marca aparece no fim. A marca no início e no fim, porque a cena inicial do jogo é a cena do comercial. A cena inicial do jogo é ele na frente do espelho, porque ele, não sei se vocês lembram do comercial, ele passa, daí dá um corte, e quando volta pra ele tá só um cara de chocolate. Essa é a cena inicial do jogo quando você dá play. Esse foi um jogo que a gente fez, já estamos na versão 2, até o vídeo daqui, é do Super Vôlei Brasil 2. A gente fez no ano passado um game chamado Super Vôlei Brasil, para a Olímpicos, mas a Olímpicos patrocina o jogo, ela foi muito esperta desse ponto de vista e entendeu isso. Sabe? Então, o que ela fez? Ela apresenta o jogo de vôlei, e ela aparece nesse jogo, na rede, nos uniformes, na bola, na quadra, tem uma vinheta. Esse é um jogo... Novos cenários. Tem uma vinheta que a cada 6 pontos vem e diz oferecimento Olímpicos, tal qual as transmissões da Globo. Então, esse jogo, agora a gente já está com a versão multiplayer, já está no segundo ano, né, que entrou... Opa, perdão. Não, ele acabou mesmo. Não. E a marca não aparece em nenhum momento do jogo? A marca aparece no fim. A marca no início e no fim, porque a cena inicial do jogo é a cena do comercial. A cena inicial do jogo é ele na frente do espelho, porque ele, não sei se vocês lembram do comercial, ele passa, daí dá um corte, e quando volta pra ele tá só um cara de chocolate. Essa é a cena inicial do jogo quando você dá play. Esse foi um jogo que a gente fez, já estamos na versão 2, até o vídeo daqui, é do Super Vôlei Brasil 2. A gente fez no ano passado um game chamado Super Vôlei Brasil, para a Olímpicos, mas a Olímpicos patrocina o jogo, ela foi muito esperta desse ponto de vista e entendeu isso. Sabe? Então, o que ela fez? Ela apresenta o jogo de vôlei, e ela aparece nesse jogo, na rede, nos uniformes, na bola, na quadra, tem uma vinheta. Esse é um jogo... Novos cenários. Tem uma vinheta que a cada 6 pontos vem e diz oferecimento Olímpicos, tal qual as transmissões da Globo. Então, esse jogo, agora a gente já está com a versão multiplayer, já está no segundo ano, né, que entrou... Opa, perdão. Não, ele acabou mesmo. A gente está no segundo ano, e o que entrou, né? Eles criaram uma plataforma e agora a gente
botou a nova geração de jogadores, porque no ano passado tinha a geração Bernardinho, aquela que foi vencedora de tudo, só não ganhou lá em Pequim e tal, mas que foi vencedora de tudo. E depois renovou muitos, o Gustavo não está mais jogando e tal. Agora entrou toda essa galera nova, o Vissoto, Lucão, Samuel, toda essa galera aí já está nesse game. E agora, há 2 semanas, eu acho que foi quando as meninas do vôlei ganharam o Grand Prix no Japão. Quando elas ganharam o Grand Prix, a gente lançou elas no game. Então tem também dentro do game as meninas do vôlei. Então você pode, por exemplo, montar uma dupla agora, que é Murilo e Jaqueline, ou seja, um casal, né? Jogando de lado, ou se eles discutirem em casa, vai para cada lado. Mas dá para fazer isso só aqui, entende? Então agora eu vou falar sobre alguns conceitos para vocês entenderem. Bom, antes deixa eu só falar sobre esse aqui, que foi o case que ganhou o Leão de Titânio lá, que para mim ele está bem no meio de ser uma mescla, também um outro termo chamado de advertainment, que é o advertising mais entertainment. Por quê? Porque o Burger King se permitiu, além de dar muitas opções de diversão para as pessoas, ele fez um jogo de corrida, fez esses absurdos aí, que é colocar Pocket Bike Racer, o conceito do jogo, ou seja, é uma corrida de bicicletas de bolso. Então, os caras ficam naquela cena ridícula ali, e eles botaram um hambúrguer correndo, um frango correndo, e se permitiram fazer isso, o reizinho correndo, das maneiras mais divertidas e absurdas possível. Por quê? Porque quando a gente está falando de um game, para aquele lado lá, a gente está falando de permitir o burlar das realidades, subverter uma realidade. Imaginem o game que eu chego em casa, fecho a porta, sento, abro meu computador, abro meus e-mails, vou ali, faço uma lasanha de micro-ondas, depois vou tomar um banho, aí vou dormir. Qual é a graça que tem nesse game? Entende? Então, tipo, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito com as marcas, que é justamente o medo que as marcas têm das situações de negativo de um jogo. Porque um jogo ele precisa ter um iminente risco de vitória e um iminente risco de derrota. Sabe? As marcas têm horror do iminente risco de derrota. E isso não pode ter. Tem que estudar qual é a maneira que isso vai ser bem colocado, mas tem que ter. Porque senão o jogo vai ser monótono. Ele vai ter uma facilidade muito grande. E aí também tem um trabalho de game experience, que é justamente dimensionar o tamanho da experiência de games para cada um. Então aqui, ó, mais ou menos o que acontece é isso. A gente tem o universo do game como entretenimento e o universo do advergame como mais uma coisa de propaganda, né, que está vendendo um serviço, uma ideia, ou seja, partindo da lógica de que estão resolvendo problemas que eu nunca tive, né? Aquela lógica, aquela máxima lá, a propaganda, ela me resolve, ela chega e me resolve problemas que eu nunca precisei, né? Nunca tive, nunca senti falta disso. Mas a partir do momento que eu passo a consumir aquilo, eu passo a sentir falta. Então, se a gente vier nesse sentido, a gente vai ter uma relação de volatilidade, de promoção, de ações pontuais. Ou seja, aquele jogo da Coca-Cola, que estava nesse ponto, ele é um super case de advergame. Por quê? Porque ele tem a volatilidade dele, né? Ele tinha uma promoção envolvida, sabe? Tinha uma campanha toda promovendo aquilo, conceitualmente ele está perfeito, tudo, mas ele é um game que o público logo vai enjoar dele, vai jogar rápido, vai enjoar e vai pedir mais, e vai pedir mais. Então, para cá, a gente está numa volatilidade grande. Para lá, não. Para lá, a gente está criando uma cultura. Então, por isso, o Gran Turismo, todos os aficionados de carro têm toda uma relação de, sabe, de ajustar cada detalhezinho do torque, sabe, do tipo de motor que vai ter ali, esse tipo de coisa, sabe? Por quê? Porque ele tá dentro do universo que ele já domina por gosto pessoal, um assunto que ele gosta. O Super Vôlei, que é um pouco menos isso, mas vai para aquele lado que a gente faz, a gente abarca todo o pessoal do vôlei, que é o segundo esporte no Brasil, um dos esportes mais populares do mundo. A seleção brasileira, no caso, é, né, a top do vôlei no mundo. Então, todas as pessoas